Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez para refletir na Palavra de Deus. Nessa ocasião vamos ler no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo entra, chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o teu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Vemos aqui um exemplo muito prático para a nossa vida. O paralítico, no qual não sabemos nem o nome, não sabemos como ele era, a sua filiação, mas sabemos que era uma pessoa que estava sofrendo. Eu creio que ele tem uma identidade conosco, nós temos uma identidade com ele. Assim como ele, nós temos dificuldades, temos problemas. O tanque de Betesda era um tanque grande, media 110 metros de comprimento, 40 metros de largura e 23 metros de profundidade. E tinha uma sequência de 5 pórticos que eram varandas no qual as pessoas ficavam. E ali iam pessoas para se limpar, se lavar, refrescar, e havia também muitos doentes. Betesda quer dizer casa de misericórdia. E eles acreditavam que vez ou outra a água se agitava por causa de algumas bolhas. Na verdade, a fonte que passava embaixo fazia com que esse tanque, em vez de quando, soltasse bolhas. Acreditava-se então que aquilo era o toque de um anjo. Estava ali uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Na verdade, era como se fosse um campo de batalha, um apinhado de gente numa enfermaria superlotada. E ali tínhamos gemidos, tínhamos pessoas pedindo esmola, um campo de gente carente e no qual ninguém notava. Mas Jesus fez diferente. Foi a Jerusalém para uma festa. Estava sozinho, a multidão não estava com ele, nem os discípulos. Vamos imaginar a cena. No que será que Jesus estava pensando? Como Deus sente quando vê pessoas sofrendo? Só o fato dele estar ali já é uma grande coisa, já vale a pena nós lermos esse texto. Jesus não precisava ir ali. Tinha outras multidões limpas higienicamente em Jerusalém. Afinal, era a época da festa. E aquela multidão de doentes mal sabiam que era o Filho de Deus que estava ali andando. E aquele jovem de 30 anos, um cenário deprimente. Mas é o Filho de Deus que está ali. E aí nós imaginamos como Jesus deve ter se sentido. Em Isaías 63:9 nós temos: Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Pelas pisaduras fomos sarados. Naquele dia, Jesus deve ter sofrido bastante. Deve ter suspirado em caminhar ali. Essa história tem muito a ver conosco. Como eu já disse, como Jesus foi em direção ao paralítico, ele vem também em nossa direção. Nós achamos melhor fazer uma outra comparação, não é mesmo? Assim nós queremos comparar a coragem de Davi com a nossa vida, o grande amor de Maria, comparar com a nossa vida. Mas há momentos em que não conseguimos caminhar, há momentos em que não conseguimos trabalhar como poderíamos, cuidar de nós mesmos, há momentos em que não conseguimos nem rolar sozinhos para a borda de um tanque. O que será que você tem de comum com aquele homem inválido há quase 40 anos? É simples, é desagradável, mas temos uma esperança. Qual a situação?
Na verdade, nós lemos em Hebreus capítulo 12, 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Apenas os santos verão a Deus. Queríamos que não fosse assim, mas agimos até como se não fosse. Agimos como pessoas decentes, agimos como pessoas boas, mas no fundo somos pecadores. Em Mateus 5,48 nós temos: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. No padrão de Deus, Jesus é o padrão. Não comparamos com outras pessoas, porque são cheias de falhas e faltas. A meta é ser como Jesus. Abaixo dele não serve. Por isso, querido irmão, querida irmã, o inválido sou eu, é você. Tal como ele, estamos paralisados, não saímos do lugar. Não há solução para a nossa situação de pecadores. Somos nós ali, deitados no chão, feridos e abatidos. Quando se trata de cura da nossa condição espiritual, não temos nenhuma chance de sermos curados. Nossa única esperança é que Deus fará por nós o que Ele fez pelo homem do tanque de Betesda. O Senhor sairá do seu templo, caminhará por nossa enfermaria e assim estará nos encontrando, junto com outros que estão machucados e desamparados. Nós lemos em Colossenses 2, versículo 13: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na verdade, nesse texto, quem está realizando a obra é você ou é Deus? Nesse texto, quem está em atividade? Você ou Deus? Quem está operando a salvação? Quem tem a força necessária para isso? Quem está paralisado? A nossa condição é: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne. Está no versículo 3. Paulo escreveu: se estamos longe de Deus, estamos mortos, espiritualmente mortos, defuntos espirituais, não há vida em nós. E o que Deus pôde fazer pelos mortos? Deus vivificou, Deus o perdoou, Deus cancelou a sua dívida para com ele, Ele removeu os registros, Ele extinguiu as regras, Ele conquistou a vitória, Ele mostrou sua obra no mundo. Quem agiu? Foi Jesus, foi Deus. Quem estava preso e quem veio para resgatar? E assim nós vemos que Deus jogou colete salva-vidas em todas as gerações. Você lembra da história de Daniel? Daniel jogado na cova dos leões, Deus jogou ali colete salva-vidas para eles. José no poço, no meio do deserto, assim o Senhor o abençoou, Deus jogou colete salva-vidas para ele. O que não lembrar de Barrabás? Era para ser morto, mas ele foi solto no corredor da morte. Até ele, Barrabás, recebeu o colete salva-vidas, porque Jesus morreu no lugar dele. Todas essas são expressões de quase morte, uma após a outra, histórias da Bíblia. E aí nós lembramos do diálogo com o paralítico no tanque de Betesda. Jesus fez uma pergunta: você quer ser curado? A resposta: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando ir, alguém chega antes de mim. E aí nós temos, Jesus disse para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, diz a palavra, imediatamente o homem foi curado, ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O que sai da boca de Jesus é o que acontece. Podemos fazer o mesmo? Podemos ter fé dessa forma? Quando Jesus mandar você levantar, levante. Quando Ele disser que fomos perdoados, vamos deixar de lado a nossa culpa, o fardo da culpa.
Quando ele falar que temos valor, vamos acreditar nele, sim. Quando Jesus disser que viveremos para sempre com ele, vamos deixar o medo. Quando ele disser que nos dará tudo o que precisamos, vamos abandonar nossas preocupações e a ansiedade. Quando ele disser levante, façamos isso. Eu quero lembrar uma história muito interessante, a história do recruta que correu atrás do cavalo de Napoleão. Em uma grande batalha, Napoleão teve que descer do cavalo e o cavalo fugiu. Terminada a batalha, um recruta correu e foi até o cavalo e trouxe o cavalo fugitivo de Napoleão, o cavalo predileto dele. Quando ele levou o animal de volta para o imperador, o Napoleão lhe agradeceu da seguinte maneira: obrigado, capitão. Obrigado, capitão. Com apenas uma palavra, o recruta foi promovido. Quando o imperador disse aquilo, o recruta acreditou. Ele foi até o quartel, escolheu um novo uniforme e o vestiu. Ele acreditou. Foi até o alojamento dos oficiais e escolheu ali uma cama para ele dormir. Ele acreditou. Depois se dirigiu ao rancho dos oficiais e comeu ali, junto com eles. Ele acreditou o que o imperador disse. Como seria bom se fizéssemos a mesma coisa? Essa é a sua história? Essa é a nossa história? Pode ser que sim. Acredite, creia no Senhor. Ele está conosco. Assim como ele teve misericórdia daquele homem há 38 anos, paralítico, e o cuidou, e o abençoou, e o curou, ele também pode fazer por você. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que Deus renove as suas esperanças. Creia no Senhor. Ele está conosco sempre. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e Pai, eu peço a Tua bênção para todos aqueles que estão vendo, ouvindo esse vídeo. Abençoe, oriente, console. Dê a Tua paz. Abençoe todos os profissionais da saúde. Abençoe todos os médicos aqui da nossa região, Piracicaba, interior de São Paulo e do Brasil e do mundo. Abençoe o Teu povo, filhos e filhas, que estão apreensivos com tudo o que está acontecendo. Confiamos e descansamos em Teus braços. É o que nós oramos no poder e no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te fortaleça. Que você tenha uma ótima semana.